Estamos de volta e o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil deve alcançar neutralidade climática até 2050 e eliminar o desmatamento ilegal até 2030. A fala foi feita durante a cúpula de líderes sobre o clima que aconteceu hoje pela manhã. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Após a cúpula do clima, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apontou que quanto mais recursos o Brasil conseguir, maiores são as chances de combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Salles ainda apontou que o presidente foi além ao reduzir a estimativa de neutralidade climática para 2050, independente de recursos. Isso será tão e mais fortemente feito quanto a gente possa receber recursos tangíveis, volumosos e imediatos dos países e empresas estrangeiras. Quanto mais recursos vier, quanto mais apoio existir, maior a probabilidade de antecipar tanto o desmatamento ilegal, a extinção do desmatamento ilegal, quanto a redução de 50% dessas emissões que virá junto com a eliminação do desmatamento ilegal. Outro aspecto importante que é a que se deixar claro, o governo havia colocado a meta de 2060 de neutralidade carbônica, que é a mesma meta que a China colocou. O Brasil havia dito na sua NDC que poderia antecipar essa meta mediante recursos que pudessem vir, que o país pudesse receber, recursos que viriam ao longo dos anos para poder antecipar até 2050. O presidente Bolsonaro foi além nesse aspecto e determinou que seja 2050, independentemente de recursos. Uma colocação, uma posição exatamente igual a países que têm muito mais contribuição nas emissões globais do que o Brasil, que é apenas 3%. E sobre o pronunciamento do Bolsonaro na cúpula, a gente conversa agora com o Rodrigo Lima, que é diretor da Agroícone. Uma boa tarde. Boa tarde, como vai? Bem. Rodrigo, o que as metas anunciadas pelo presidente sinalizam, na sua opinião? Bom, acho que o primeiro ponto a ser destacado é o anúncio de neutralidade climática até 2050. O mundo inteiro debate, neutralidade, e o Brasil agora
afirma o seu compromisso de buscar a neutralidade climática. O que sinaliza e abre, a meu ver, uma grande mudança uma vez falar de neutralidade significa definir o que vamos fazer para atingir essa neutralidade. Então, ao ouvir a agropecuária de baixo carbono, o anúncio que a ministra Tereza Cristina fez do ABC+, esta semana, como a estratégia da agropecuária, ao ouvir o presidente Bolsonaro falar de biocombustíveis, de eólica, de solar, de tratamento de dejetos, isso sinaliza que o Brasil deverá sentar nos próximos meses com o setor privado, com a academia, com ONGs, com diversos atores envolvidos nessas agendas, para construir quais são as políticas e quais são as estratégias que o Brasil pretende apresentar para alcançar a neutralidade climática. Então, acho que e aí a discussão de desmatamento ilegal, o reforço em relação a aumentar comando e controle e a combater desmatamento ilegal, que é nada mais do que cumprir a lei, parece uma guinada diante do que vinha acontecendo até então. Então, num primeiro momento, o anúncio é bem-vindo. Agora está na hora da gente conseguir rechear e colocar a substância dentro dessa neutralidade climática do Brasil. Como uma meta projetada, a gente tem que sentar para construir, então, as estratégias para chegar nessa meta. Na fala do presidente, ele destacou a revolução verde que vem acontecendo no campo. Isso reforça a sustentabilidade da agropecuária brasileira? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O anúncio do ABC+, que o Ministério da Agricultura fez essa semana, já mostra que toda a discussão de inovação, tecnologia, adoção de boas práticas, recuperar pastagem, como exemplo, integração lavoura-pecuária-floresta, trazer a agricultura familiar e pequeno agricultor para dentro da discussão de adoção de boas práticas produtivas que permitem melhorar a produtividade, melhorar manejo, reduzir emissões e também fomentar a adaptação dos sistemas produtivos. Isso reforça o enfoque de produção agropecuária brasileiro, que tem que ser levado lá fora. Então, de novo, eu penso que o anúncio de neutralidade é muito positivo e agora cabe ao Brasil sentar e planejar e colocar na mesa quais são as estratégias. E o ABC+, anunciado pela ministra Tereza Cristina, a estratégia da agropecuária brasileira diante do anúncio feito hoje pelo presidente, além da implementação do Código Florestal, que é outra agenda absolutamente relevante que acontece dentro da porteira. Você acha que as legislações brasileiras já mostram que o Brasil está bem inserido nessa pauta de preservação global, porque a nossa legislação ambiental é super rígida? O que você acha? Eu acho que a gente tem leis bastante rígidas e suficientemente fortes para puxar essa agenda para frente. O que está faltando é a implementação das leis. O Código Florestal, por exemplo, precisa sair da fase de cadastro ambiental rural. Agora teve uma mudança no Serviço Florestal brasileiro, a meu ver, muito positiva, que deverá puxar a agenda de implementação do Código Florestal para frente, o que é absolutamente necessário para trazer segurança jurídica para o produtor. A questão de desmatamento ilegal é outra definição super relevante. Acho que a gente tem um desafio enorme de trabalhar a agenda de regularização fundiária, de definir uma lei de regularização fundiária nova que seja bastante condizente com as regras lá do Código Florestal de 2008 como data de corte para quem desmatou, a meu ver, pelo menos, e de também designar áreas, terras públicas não destinadas, seja para regularização fundiária, seja para a criação de unidades de conservação, seja para alguma categoria de área destinada que possa ser gerida. Senão a gente fica sempre no desafio de controlar o desmatamento ilegal que acontece nessas áreas, mas o Estado não consegue fazer isso porque ele não consegue atuar numa área que é muito grande, na casa aí de 60 milhões de hectares. E essas metas que foram divulgadas hoje pelo governo brasileiro, elas mudam um pouco a forma de como o Brasil está sendo visto lá fora em relação a essas questões ambientais? Eu entendo que sim.
Eu entendo que sim, especialmente a neutralidade. A meta até o presidente falou 40% de reduções até 2030, mas a meta é 43%, na verdade. Ele sinalizou que o desmatamento e o código poderia chegar a um resultado de 50%. Isso, a meu ver, naturalmente tem que ser entendido como uma sinalização positiva. O que eu acho que falta, e de novo, eu vejo que o anúncio de neutralidade nos exige colocar na mesa quais são as ações que a gente vai ter que fazer. É importante comparar, quando o Brasil aprovou sua política de clima em 2009, o Brasil já tinha um plano nacional de mudança do clima que foi aprovado em 2008, estabelecendo o que faríamos, depois criou uma política. Então, acho que está na hora do planejar. E esse planejar tem que envolver a agropecuária, quando fala da agropecuária de baixo carbono, tem que envolver a agricultura e energia, quando fala de biocombustíveis e as outras energias renováveis. É fabuloso ver que o que a gente tem hoje é etanol de milho no Brasil, junto com etanol de cana. Etanol de milho significa segunda safra, e significa ter que plantar florestas plantadas para ter biomassa, o que é absolutamente relevante dentro de toda a agenda de energia renovável. E aí eu penso que esse planejamento, para mim, a janela de oportunidade que a gente tem é de levar na COP26 em Glasgow, em novembro, um documento muito robusto como país que mostra quais são as pedras do caminho aí que a gente vai trilhar para alcançar a neutralidade. E aí entra toda a discussão de receber recursos, que foi colocada hoje também, diante até do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é um princípio da Convenção, que norteia toda a Convenção. E o Brasil tem direito de receber, só que a gente precisa ter as políticas muito bem estruturadas para tanto. Tá certo. E claro também que o lançamento dessa segunda fase do Plano ABC+, também vai ajudar com essa redução nas emissões de carbono na produção agropecuária. Então, acho que já tudo meio que encaminhando. Obrigada, viu, pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos. Te desejo uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, Priscila. Tchau, tchau. Tchau.